Bom dia, turma! Hoje, na disciplina de Fisiologia dos Alimentos, nós vamos trabalhar alguns conceitos. Primeiro, vamos falar um pouco sobre constipação. A constipação é caracterizada pelo número de evacuações inferior a 3 vezes por semana, ou uma irregularidade na evacuação, porém não apresenta sensação completa. A constipação intestinal pode muitas vezes ser um sintoma de algum outro problema gastrointestinal ou somente por consequência de uma alimentação pobre em fibras. Vamos agora observar a diarreia. A diarreia é a evacuação de fezes pastosas ou líquidas efetuada mais de 3 vezes por semana. Existem 2 tipos de diarreia, a que é causada pela intoxicação alimentar, que é uma diarreia infecciosa, fétida, aquosa, e a crônica, que é caracterizada por mais de 2 semanas de evolução, levando suspeita a algum problema de doença do trato gastrointestinal. Existem alguns alimentos que vão estar ajudando nessas patologias, os alimentos obstipantes e os laxantes. Alimentos laxantes são aqueles cuja finalidade básica seja de facilitar o funcionamento intestinal, favorecendo assim a eliminação fecal. Sua indicação é para prevenir ou corrigir a obstipação, e a oferta de fibras solúveis é importante para aumentar o volume e a maciez das fezes e acelerar assim o trânsito intestinal. Como exemplo dos alimentos laxantes, nós temos a ameixa, a tangerina, a laranja com bagaço, mamão, manga com casca, uva com casca, abóbora, maxixe, arroz integral, aveia, alimentos integrais em geral que são ricos em fibras. Já os alimentos obstipantes são aqueles que se destinam à intensidade dos movimentos peristálticos, reduzindo assim o número de dejeções. Sua indicação são os casos de diarreia. A oferta de fibras solúveis é importante para auxiliar no controle do trânsito intestinal para a viscosidade que proporciona. Exemplo, nós temos a cenoura, o chuchu, fruta-pão, inhame, banana, caju, goiaba, lima sem bagaço e maçã. Lembrando a vocês que a banana verde é que é obstipante. A banana madura, aquela que tem a casca toda pintadinha de preto, ela é considerada um alimento laxante. Peixe feito de frango, peru sem pele e sem gordura visível. Os leites fermentados, iogurte natural e desnatados em frutas como mel, cereais, arroz, farinhas de arroz, tapioca, torrada são alimentos obstipantes. Lembrando a vocês que antigamente se tinha a ideia de que iogurte, quando a pessoa estivesse com diarreia, não era recomendado. E é sim recomendado o iogurte natural, lógico, e o leite fermentado para estar recompondo a flora intestinal. Não esquecer de ter uma boa hidratação. A flatulência. Os gases intestinais têm sua origem em 2 fontes principais. Primeiro, eles são formados normalmente e resultam da fermentação de restos alimentares no interior do intestino. Os restos alimentares, pela ação das bactérias intestinais, sofrem uma degradação, principalmente no intestino grosso, o que resulta na produção de aproximadamente de 3 litros de gases por dia. A flatulência, o segundo ponto que pode ser adquirida, é quando a pessoa engole uma grande quantidade de ar vinda da deglutição da saliva, por conversar muito ou pelos hábitos alimentares. Os alimentos flatulentos são ricos em enxofre. Exemplo deles, nós temos agrião, o alho, couve, repolho, avelã, ameixa, abobrinha, feijões, melão, melancia, laranja, o ovo, Então, são alimentos que causam gases e muitas vezes as pessoas têm que ter um controle para que se evite. Exercício físico ajuda também bastante para quem sofre com problemas de gases. Agora a gente vai falar um pouco sobre os alimentos Diet Light, Qual a sua diferença, o que é que a gente pode estar fazendo para poder estar identificando esse tipo de alimento. Os alimentos Diet Light, por exemplo, você vai no supermercado, pensando em melhorar a sua saúde, precisa reduzir calorias ou gorduras, ou açúcar, colesterol ou sal. O que você vai encontrar? Os alimentos Diet Light. Mas e a sua diferença? Para isso, a gente tem que entender um pouquinho do idioma oficial dos alimentícios, Como que a gente vai fazer isso?
aprendendo a ler os rótulos dos alimentos e prestando atenção. Bom, os alimentos diet, quando um determinado ingrediente ele é totalmente retirado da sua composição. Este ingrediente ausente pode ser o açúcar, o sal, gordura e o colesterol. Por exemplo, nós temos um alimento tradicional, que no meu caso vai ser o sorvete, onde ele vai ter gordura saturada, colesterol e açúcar. Em contrapartida, o alimento diet que eu escolhi, o sorvete diet, ele vai ter o colesterol, a gordura saturada e vai ser isento de açúcar, ou seja, vai retirar totalmente a quantidade de açúcar deste alimento. Mas poderia ter sido o colesterol, né? Também retirado e ficado só a gordura e o açúcar. Lembrando a vocês que retirando totalmente o açúcar, o diabético pode consumir, mas retirando totalmente o colesterol e mantendo o açúcar, o diabético não vai poder consumir. Nós temos que ter bastante atenção a essa quantidade e que ingrediente foi retirado. Os produtos diet têm que garantir ao consumidor que aquela substância foi totalmente retirada do alimento, podendo ser utilizado por diabéticos, ou seja, não tendo açúcar, por pessoas com colesterol elevado ou com pressão alta. O diet não quer dizer que o alimento tenha poucas calorias, muitas pessoas se enganam, né? Principalmente quando vai fazer dieta de restrição de gordura para perda de peso, compram o chocolate diet para consumo. Só que o chocolate diet é retirar totalmente o açúcar e mantém-se uma quantidade maior de gordura para deixar o seu sabor similar ao normal. Tem que ter bastante atenção quanto a isso. O alimento light é quando algum de seus componentes tem a quantidade diminuída, podendo ser uma redução de açúcar, sal, gordura ou colesterol. Em relação ao alimento tradicional, vai ser reduzido, né? Esse alimento tem que garantir ao consumidor que pelo menos 25% da substância foi retirada do alimento, então foi reduzida. Se for light para açúcar, não deverá ser utilizado por diabéticos porque ainda contém uma quantidade grande de açúcar. Se for light para gordura, não deverá ser utilizado por pessoas com restrição deste alimento. Temos que ter muita atenção no que nós comemos. Ler sempre o rótulo dos produtos, ali estão todas as informações obrigatórias por leis, não é a propaganda. O rótulo do alimento vem geralmente com a informação nutricional, né? A porção, geralmente em grama, ou a porcentagem do valor a ser ingerido diariamente. E nela vem a quantidade do valor calórico, a quantidade de carboidratos, de proteínas, de gordura total, gordura saturada, colesterol, fibra, cálcio, sódio. Isso aí dá pra gente poder estar observando e analisando a diferença de um alimento diet para gordura, light para colesterol, diet para açúcar, né? E qualquer outro ingrediente que se componha aquele produto. Bom dia, terminamos aqui mais uma aula.